explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Amém? Então nós vemos aqui, irmão, que João, ele é levado a um deserto, um lugar de tristeza, um lugar onde ninguém mais sonha, um lugar de problema, um lugar de tribulação. E ele diz que quando ele chega naquele lugar, ele diz: e eu vejo uma mulher, vamos ler aqui. Ele viu uma mulher que estava vestida de púrpura vermelha, adornada com ouro, pedras preciosas, pérola, segurava uma taça de ouro. Então, para que nós possamos entender essa palavra, porque Deus quis colocar assim, de uma maneira não muito fácil, não muito explícita. Ele quis colocar dessa maneira, quem sabe, para que nós pudéssemos estudar a palavra. Então, para nós entendermos a visão, nós vamos aqui começar a pegar por parte. Primeiro, João viu uma mulher. A Bíblia nos ensina, lá em Efésios 5:25, que mulher é comparada com uma igreja. Diz assim lá em Efésios: homens, honrai vossas esposas, vossas mulheres, assim como Cristo honra a sua igreja. Então a igreja é comparada com uma mulher. Nas parábolas das virgens, a igreja é comparada com uma mulher, as virgens. Então nós vemos aqui, irmão, que quando João fala que ele viu uma mulher, nós podemos entender que ele está vendo uma igreja. Amém? Você está entendendo? Ele viu uma mulher. Mulher na Bíblia simboliza uma igreja. Mulher virgem quer dizer uma mulher santa, uma mulher que é fiel ao seu esposo, uma mulher que é obediente ao seu esposo. Agora, mulher prostituta, que é o caso do capítulo 17. Mulher prostituta é aquela que não é fiel ao seu esposo, aquela que mente para o esposo, que engana o esposo. Quem é o esposo? Jesus Cristo. Então aqui João está vendo uma igreja que mente, que trai, que é falsa para o seu esposo, uma mulher prostituta. Então nós vemos aqui uma igreja que não é fiel ao Senhor. O anjo levou ele até aquele deserto e ele se depara com aquela mulher prostituta, e de acordo com a Bíblia, então essa mulher prostituta é a igreja que não é fiel a Deus. Amém? Ali João vem e diz: essa mulher, ela está vestida de púrpura, de vermelho, com joias. Essa mulher está segurando uma taça de ouro. Passa ali, vai passando, por favor. Ali foi a visão que ele viu. Uma mulher vestida de púrpura, com colares, com coroas, com um animal de 10 cabeças. Passa para o outro. Ali, olha ali os colares, a taça de ouro. Foi a visão que ele viu. Isso simboliza a igreja. Uma igreja que é mentirosa, uma igreja que é falsa, uma igreja que não é fiel ao Senhor, o seu esposo. E quando ele fala de ouro, de púrpura, ele fala de joias, diamantes, ele está falando que essa igreja é uma igreja que é rica, uma igreja que é suntuosa, uma igreja que é poderosa. A cor púrpura era usada pela realeza no tempo de Cristo. Era a realeza que usava as cores púrpuras. Então é uma igreja que tem poder, é uma igreja que tem dinheiro, é uma igreja que é forte, é uma igreja que tem grandes catedrais, é uma igreja que tem grandes visões. Então essa é a igreja, essa é a mulher que o anjo mostrou para João. Amém? Então ali fala da condenação, depois fala que João foi revelado o futuro, a qual viu uma mulher sentada sobre um animal de 10 cabeças. Então nós entendemos primeiro que mulher é a igreja. Depois, todo o ouro, toda a riqueza, quer dizer que era uma igreja forte. Era uma igreja que era poderosa. Mas mesmo assim, essa igreja estava sendo condenada. Então você já para pensar. O Senhor mostrou para João que uma igreja estava sendo
condenada. Olha o que o Senhor estava mostrando para ele: uma igreja será condenada. E você pode dizer: pastor, será que mesmo indo para a igreja eu corro o risco de ser condenado? A igreja que João foi mostrada era uma igreja que estava sendo condenada. Ou seja, o Senhor, lá em João 3,17, diz que Jesus veio ao mundo não para condená-lo, mas veio para salvá-lo. Aqui em João 17, em Apocalipse 17, a palavra está falando isso, mas de maneira invertida. A mensagem salvífica, a mensagem da salvação, ela está sendo mostrada através do outro lado. O Senhor está mostrando para o seu servo a consequência de uma igreja pecadora, a consequência de uma igreja que não é fiel ao esposo. Então ele está dizendo: não façam o que essa igreja faz, não participem das coisas que essa igreja faz, porque o seu final será um final de condenação. Amém? Então essa era a mensagem que Deus queria passar para João, para que ele pudesse ministrar a palavra, que a igreja, haveria uma igreja na frente que seria condenada, uma igreja que não era fiel, uma igreja rica, uma igreja com bastante ostentação, mas que por final seria condenada. Amém? O Senhor quer nos chamar a atenção, irmãos, para que podemos despertar para isso, que haverá uma condenação. Amém? Então nós estamos vendo aqui, irmãos, que haverá uma condenação. Agora abra a Bíblia no versículo 6. Essa igreja que João viu, igreja prostituta, igreja que não é fiel a Deus, igreja que vai ser condenada. Ele diz lá no versículo 6: vi que a mulher, a igreja, estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus. Então ele está dizendo que essa igreja, ela no caso dele, seria responsável pela morte de muitos santos, de muitos homens de Deus, de muitos servos e servas do Senhor. Ele está dizendo: eu vejo que essa mulher, ela está embriagada com o sangue dos santos, dos discípulos de Jesus. Você vai encaixando, você vai vendo, daqui a pouco você vai saber qual é a igreja, qual é a situação, porque João está descrevendo a igreja que ele viu, uma igreja embriagada, encharcada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires, o sangue daqueles que professavam o nome de Jesus, o sangue daqueles que eram fiel a Jesus. Essa igreja está manchada com esse sangue. E João diz: e quando eu vi aquilo, eu muito me admirei. E não é de se admirar, irmão. A igreja foi criada para quê? Para salvar os crentes. Igreja foi feita, a visão de João, no princípio da criação da igreja, a igreja foi criada para salvar os crentes. E a visão que ele está vendo agora é uma igreja encharcada com sangue de crente, uma igreja que mata os crentes. Então ele disse: eu fiquei muito admirado com essa visão. E o anjo veio para ele e disse: não te admires, porque eu vou te mostrar e eu vou te explicar. No versículo 7 diz assim: então o anjo me disse: por que estás admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então agora nós vamos, que o anjo vai começar a explicar para João. Ele começa falando da besta, que tem 7 cabeças e 7 chifres. Então vamos ler ali, versículo 7, versículo 8, onde ele começa a explicação da visão. Ele diz assim: a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra
cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou seja, aqueles que não aceitaram a Jesus, não se entregaram para Jesus, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela agora não é, e entretanto virá. Versículo 9: aqui requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas, sobre as quais está sentada a mulher, ou seja, a igreja. Passa ali, por favor. Ali a besta sobre as águas. As águas simbolizam multidões de pessoas. Esta igreja, a igreja falsa, a igreja mentirosa, a igreja que não é fiel, ela está sobre muitas águas, muitas multidões estão com ela. Passa ali. E Deus queria mostrar através dessa visão para João que haveria 2 caminhos: o caminho da perdição e o caminho da salvação. A igreja essa que está sendo condenada está indo para a perdição, e a igreja que não aceita, que não está com essa igreja condenada, escolhe a salvação. Passa ali adiante. Então mulher quer dizer igreja, pode passar, passa de novo. Aí, então aqui ele fala, as 7, versículo 9, as 7 cabeças daquele animal que a mulher, a igreja está sentada, são 7 colinas sobre as quais a mulher está sentada. De acordo, irmãos, com a geografia, de acordo com, aí fora as pessoas conhecem, o único lugar na terra que tem 7 colinas, a cidade que tem 7 colinas, é a cidade de Roma. É a única cidade que possui 7 colinas. E aqui masca, a primeira colina é a Quirinal, segunda colina, Viminal, terceira colina, Capitolina, quarta colina, Palatina, quinta colina, Aventina, sexta colina, Caelia e sétima colina, Esquilina. Então nós vemos aqui, quando a Bíblia fala sobre 7 colinas, cidade das 7 cabeças, 7 colinas, ela está se referindo à cidade de Roma. Lá, na profecia do São Malaquias, também fala sobre a destruição da cidade das 7 colinas, Roma. Então, a única cidade que possui 7 colinas é a cidade de Roma. Está ali, Vaticano, único lugar do planeta que está construído sobre 7 colinas, que tem uma mulher, igreja, comandando. Então aqui a Bíblia está dizendo, João está vendo uma igreja, uma mulher, sentada sobre um animal que possui 10 cabeças, 10 colinas, sobre Roma. Então, qual é a igreja, qual é a mulher que está sentada, ou seja, que tem a sua base, está fixada em Roma? Você poderia dizer qual é a igreja? A igreja romana, a igreja católica. Então, aqui a profecia está nos falando que João está vendo a igreja romana, em Roma, sentada sobre as 7 cabeças. É a única cidade do planeta que está sobre 7 colinas, é a cidade de Roma. Então a mulher está ali em cima, a igreja está situada sobre Roma. E a igreja que está ali situada qual é? A igreja romana, a igreja católica. É a igreja que está ali sentada sobre aquele lugar. No versículo 10, olha ali o versículo 10, diz assim: são também 7 reis. As 7 cabeças representam 7 colinas e representam também 7 reis. Versículo 10, são também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe, e o outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Então aqui está nos mostrando agora o tempo ao qual João foi levado. João estava lá na sua vida, na sua terra, na sua casa, no seu dia. O anjo chegou para ele e ele disse: o anjo me levou, ou seja, o anjo levou ele para ver o futuro. E aqui nessa parte mostra em qual ano João foi levado. Qual foi o ano? Foi o ano aonde
cinco reis já haviam caído. Um ainda existia e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgisse, deveria permanecer durante pouco tempo. Até agora deu para entender: igreja é a mulher, né? 7 colinas é Roma. Mulher prostituta é uma igreja que não é fiel ao seu marido, o Senhor. Está manchada com o sangue dos santos, ou seja, foi responsável pela morte de muitos judeus, muitos filhos de Deus, muitas pessoas fiéis ao Senhor. Está manchada com esse sangue. E ali diz que são 7 reis. Quem sabe você assim: peraí, mas igreja, o que tem a ver com rei? Nós vamos chegar lá. A mulher é a igreja, ela está sentada sobre Roma. Ali, quando diz assentada, ela está fixada, é a base dela. E em Roma, qual é a igreja que tem lá? É a romana, que está localizada onde? No Vaticano. E qual é o líder da igreja? O líder da igreja romana é o Papa. O Papa é o líder da igreja romana. Então 7 cabeças corresponde a 7 papas. Pastor, mas Papa não é rei. Papa é um líder religioso, ele não é rei, de fato. Mas eu quero agora, passa ali de novo. Em 1925 foi feito um tratado de Latrão. 1925, deixa eu me situar aqui. Não, 1929 foi feito o Tratado de Latrão. E o que é esse Tratado de Latrão? O Tratado de Latrão foi um acordo que houve entre o governo romano e a igreja, através da qual Benito Mussolini, que é esse daqui, Benito Mussolini, que foi protagonista, ele junto com Adolf Hitler começaram a Segunda Guerra Mundial. Então esse homem, Benito Mussolini, ele fez o Tratado de Latrão junto com o Papa da época, que faria o quê? Que separaria um pedaço de terra especificamente para a igreja romana. E esse pedaço de terra se transformaria num país. Qual é o país? O país do Vaticano, que tem o nome de País Independente do Vaticano. E como no Vaticano o modelo de governo não é presidencialismo, não é parlamentarismo, é monarquia. Então quem comanda o Vaticano é o rei. Então a partir desse tratado de Latrão, o Papa passou a ser rei do Vaticano. Então nós vemos aqui, irmão, que a palavra ela vai se ajustando. Agora você vê como uma coisa é tão melindrosa. Adolf Hitler, o que ele fez? Ele exterminou milhões de judeus, homens de Deus, servos de Deus. Ele exterminou, irmãos. Ele deu início ao Tratado de Latrão, que a partir desse tratado poderíamos começar a contar os papas como os reis, para que se cumprisse a palavra. Não diz aqui que são, no versículo 10 ali, olha ali se não está escrito na sua Bíblia, são também sete reis. Se não houvesse o Tratado de Latrão, se o Papa não fosse rei do Vaticano, a profecia não poderia se cumprir, porque não é rei, ele é líder religioso. Mas para que a palavra se cumprisse, houve o Tratado de Latrão, o Vaticano foi separado para a igreja, foi feito um país daquele local, e o Papa passou a ser rei do Vaticano. Então a partir daquele momento o Papa é considerado como rei. Então a partir de 1929 nós podemos começar a contar 7 reis, que a Bíblia diz que o animal tinha 7 cabeças, 7 reis. Então a partir do momento que o Papa virou rei, podemos começar a contar a profecia. Passa ali, por favor.
Aí é o Tratado de Latrão, onde foi especificado que o pedaço do Vaticano passaria a ser independente em um país, passa no outro. Aqui, irmãos, é o território do Vaticano, pequeno, mas aqui dentro quem manda é o Papa, ele é o rei do Vaticano. Passa de novo a lei. Então agora, a partir daquele momento, nós começamos a contar os papas. E literalmente, irmãos, a história nos mostra que até hoje passaram 7 papas. O primeiro papa, que é esse aí, que foi Pio XI, foi ele que assinou o tratado. Então ele já passou a ser rei, já começa a contar com ele. Passa o próximo. Esse aí foi Pio XII, terceiro papa. Passa ali. Terceiro papa, João 23. Quarto papa, Paulo VI. Quinto papa, João Paulo I. Sexto papa, João Paulo II. Espera aí. Olha só o que diz a Bíblia. O tempo que João foi levado, diz assim no versículo 10, são também 7 reis. Agora vai mostrar em que ano o anjo levou João. 5 já caíram. Quer dizer, 5 papas já passaram. Ainda existe ainda existe, que é o 6º. Quer dizer, ainda existe, o outro ainda não veio. Quer dizer que João, ele foi levado pelo anjo até o tempo em que João Paulo II estava no papado. O anjo levou ele até, quem sabe, eu não lembro agora, foi em 85, não, 2005, que o outro assumiu. Mas foi ali, irmãos, 2000. Quem sabe o ano 2000, o anjo levou João até 2000, aonde ele vê a igreja, a mulher manchada de sangue, aonde ele vê a mulher sentada sobre o Vaticano, a igreja do Vaticano, e as 5 já passaram, 5 papas, 5 reis já passaram, ainda existe, que é ele, e o próximo, quando vier, passa o próximo. O próximo, quando vier, que era Bento XVI, olha o que diz a Bíblia. O outro ainda não surgiu, mas quando ele vier, Bento XVI, deverá permanecer durante pouco tempo. O 7º Papa. Você quer mais coincidência? Ele assumiu em 20 de abril de 2005. Esse Papa. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Quantos anos? 7 anos. O 7º Papa, 7 anos. Você acha coincidência? É coincidência. 7 é o número da perfeição de Deus. É a profecia de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Não vê quem está dormindo. O Senhor está nos mostrando, Ele está nos revelando que os 5 já foram, existe, mas quando o outro vier, vai durar pouco. Vamos ver agora o que diz ali em diante. Abra ali no versículo 10. São também 7 reis. 5 já caíram, que é João Paulo II, existe. O outro ainda não surgiu, mas já apareceu. Mas quando vier, vai durar pouco. 11. A besta, que era e agora não é. O que diz aí na tua Bíblia? Ela é o depois desse aqui. É a Bíblia. Não sou eu que estou inventando. A Bíblia está dizendo que a igreja estava sentada sobre 7 cabeças. A Bíblia diz que as 7 cabeças são 7 reis. O Tratado de Latrão fez o Papa deixar de ser um simples líder político e passar a ser rei do Vaticano. Então a partir dali começa a se contar 7 papas. E o último, quando chega, é rápido. Esse aí durou 7 anos. O próximo que vem é a... Irmãos, a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos.
O Senhor está nos mostrando: está chegando a minha vinda. Irmão, não é brincadeira, irmãos, é o cumprimento, está encaixando, encaixa 100% com a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que o próximo, quando vier, será a besta. Mas não pensa você que eles prometeram que ele vai assumir agora na Páscoa, o 8º Papa. Não vai acabar o mundo, vai acabar ele. Não, não é assim. Ainda veremos, quem sabe, mais 30, 40, 50. Porque diz assim no versículo 11, no versículo 12, o 11 diz assim: a besta que era e agora não é o 8º rei. Interessante, é um dos 7 e caminha para a perdição. A Bíblia está falando que o 8º rei é um dos... Não, mas já não morreram? A Bíblia diz que o 8º, que é a besta, é um dos... E o detalhe que ela diz ali, como é que é? A besta que era e agora não é. É um dos 7. O que a Bíblia está dizendo aqui? Eu acho tão interessante que Deus é tão milimétrico, Deus é tão perfeito, que eu comecei a pensar: por que o anjo levou João até João Paulo II? Por que não levou para o 5º, para o 3º? Por que levou até o 6º? Aí tem coisa. E a Bíblia diz que o 7º o 8º é um dos 7, que era e já não é. Quer dizer, ele estava vivo e morreu. Era e não é, mas ele é o 8º. A Bíblia está ensinando aqui, ela está nos falando que haverá uma personificação de um dos 7 papas, e ele será o 8º. A Bíblia está ensinando que um dos 7 será a besta. Um dos 7 que já passaram. Pastor, como nós saberemos quem será? A Bíblia nos mostra. Eu quero que você abra a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 13. O Senhor não deixa dúvidas. 13:1. A visão é do mesmo animal, da mesma besta. A visão diz assim: vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. A mesma visão do capítulo 17, com 10 coroas, e uma sobre cada chifre, e cada uma cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, e o seu trono grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como ela? Quem pode guerrear como ela? Aqui está dizendo, irmão, que ela foi ferida com uma doença de morte, morreu, mas o dragão ressuscitou ela, e todos começaram a adorá-la e segui-la por causa do grande sinal feito aos olhos de todos. Alguns estudiosos chegam a dizer que haverá, quem sabe, em rede mundial, um assassinato, e a pessoa ressuscitará na mesma hora, e ali muitos seguirão essa pessoa, a besta. Então nós vemos aqui, irmão, que a palavra, ela vai se cumprindo. Eu quero encurtar, que já é quase 9 horas. Passa ali mais uns. Aqui faz a sequência, os 7 reis. O Pio 11, de 1922 a 39, Pio 12, Pio 13, Pio Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e o outro que está ali, que é o que há de vir. 5 caíram e 1 ficou. Passa ali para o outro.
A Bíblia nos ensina a calcular o nome do próximo Papa, o 8º Papa. Eu quero que você abra no capítulo 13, versículo de número 17. Quando esse 8º Papa assumir, não será o fim, mas acontecerá algo. Ali fala que o animal tinha 10 chifres. O chifre simboliza poder, autoridade, reinado. Quer dizer que ainda haverá 10 reinos. O mundo será dividido em 10 partes. E cada parte dessa terá uma cabeça, um líder. Então aqui a Bíblia está falando agora no capítulo 17. No capítulo 13, verso 17. Quando o mundo estiver dividido em 10 partes, depois, antes de ler esse 13, eu quero ler o livro 17 de novo, para que você entenda. Capítulo 17, versículo 12. Diz assim: os 10 chifres que vocês viram são 10 reis, que ainda não receberam reino, quer dizer, ainda não assumiram os 10 reinos, mas que por uma hora receberão, e com a besta, autoridade como reis. Eles têm um único propósito. Qual é o propósito desses 10 reis? Dar o seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro. Então nós vemos aqui que quando esses 10 reinos assumirem, já nesse papado, no 8º Papa, vai ser dividido em 10 reinos, e esses 10 reis, eles trabalharão em prol a besta, o Papa. Poder será passado para ele. E o que vai acontecer? Haverão leis contra o povo de Deus. Haverá perseguição contra o povo de Deus. Agora sim, lá no capítulo 13, versículo 17. Versículo 16, diz assim: também, já falando agora desses 10 reinos que assumirão com esse 8º Papa. Diz assim: também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar e nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é o número do homem, e o seu número é 666. É o número do homem. Você já parou para pensar como esse número já está sendo difundido em nosso meio e nós não percebemos? Está em tudo que você compra, ele está 666. Você já percebeu isso? Você já viu um código de barra, como é que ele é? Sem código de barra, ninguém consegue vender o seu produto. Aqui não tem. Alguma coisa que tenha código de barra aí você tem? Alguma coisa que tem código de barra? Aqui tem, ó. Mas se você quiser ver aqui, você vai ver aqui que ele começa, o código de barra, todos eles. Primeira parte do código são 2 risquinhos, que é o número 6. No meio do código de barra, 2 risquinhos, que é o 6. E no último código de barra, 2 risquinhos, que é o número 6. Depois você olha, você vai achar alguma coisa que tem código de barra, você vê onde é que está o número 6. Você vai ver que é 2 risquinhos. Repare, tem um no começo, um no meio e um no fim. Então já é a implantação. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso aí ele já vem trabalhando, já vem acontecendo, já vem está dando uma preparação para que tudo possa acontecer conforme está a palavra. Então, irmãos, aqui a Bíblia diz que o número é 666. Quem tiver sabedoria, calcule o número do nome da besta. Pastor, como eu vou calcular o número do nome? No nosso alfabeto não pode, porque não existe o nosso número, ou é letra ou é número. Mas a letra oficial do Vaticano não é o português, é o latim. Lá é o latim. E o latim, irmãos, pode ser tanto
letra como número, numeral romano. Você já estudou no colégio, um risquinho é 1, 2 risquinhos é 2, 3 risquinhos é 3, um risquinho em V é 4, o V é 5, são numerais romanos, e o nome em latim, ele pode ser também numerado. Você sabia disso? Então aqui a Bíblia fala que um dos 7 será o 8º. E se nós formos analisar o nome de todos os papas, não esse nome Bento XVI, não, o nome em latim, lá no Vaticano, como eles estão registrados, nós vamos achar só um que fecha a soma 666. Qual é o nome? Johannes Pavlos Papa II. Vamos entender como é que faz aqui. Ioannes, o I simboliza 1 em romano. O O não tem, o A não tem, o N, N e S também não tem. Então é 1. Pavlos, né, o U tem sinal de V, o U, né, lá no latim. Então o P não tem, o A não tem, o V é o número 5, o L em romano é 50, o V em romano é 5. Então ali dá 60. Papa não tem nenhum número romano. Segundo, tem o C, que é 100, o V, que é 5, o N não tem, o D, que é 500, dá 605. 605 mais 1 mais 60 mais 605, 666. Passa-lhe o outro, por favor. Tradução: Ioannes Pavlos Papa II, João Paulo Papa II. O 6º Papa da lista. Coincidentemente, o 6º Papa, o mesmo Papa que o anjo levou, João. É coincidência? Você pensa, tira suas conclusões. A Bíblia está mostrando que esse Papa tem tudo para ser o 8º Papa. Como, pastor? Como? Eu não sei. Mas conforme a profecia bíblica, tem tudo para ser ele. Ele foi, acho que o único Papa enterrado em caixão de chumbo. Estava vendo a reportagem, estava pesquisando. O único Papa, um caixão de chumbo. Então esse Papa, conforme a Bíblia, tem tudo para ser o 8º Papa. Quem sabe vai vir outro personificado, idêntico. Não sei como o diabo vai fazer. Mas, conforme a profecia bíblica, tem tudo para ele ser o próximo Papa. Ioannes Pavlos Papa II. Então esse criaria, ele quando assumisse, criaria leis contra a igreja. Perseguição. Quem não tiver a marca na mão, na testa, não poderá comprar, nem vender, não vai ter comida, não vai ter alimento, porque você não vai ter a marca. Se você quiser a marca, você estará sendo excluído dos salvos. Então é 2 caminhos. O Senhor não está revelando isso para colocar medo, mas Ele está revelando isso para que a igreja desperte, para que nós venhamos ficar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Quem sabe você ouviu, mas pastor, isso aí é Papa renunciar porque ele está velho. Não, irmão, tudo isso faz parte do plano e do projeto de Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor sabe todas as coisas. Ele sabe cada folha que cai de uma árvore. Então nada acontece por acaso. Não foi por acaso que aquele Benedito Mussolini foi lá e assinou o tratado. Não foi por acaso. Não foi porque eles sentiram compaixão da igreja. É porque estava determinado que a partir daquele momento começaria a contagem dos 7 reis. E quando chegou no 7º rei, ele desistiu. Não foi por acaso, foi porque a Bíblia está escrita que duraria pouco tempo, porque depois dele viria a besta, que seria o 8º. E a Bíblia diz que o 8º é um dos 7 que morreu, que era e já não é, mas vai voltar a ser. E ali 13 diz que o número do homem, da besta, é 666. E se nós formos olhar em latim, só cabe um, que é esse aí. Então isso, irmão, não é para você ter medo.
é para você decidir a sua vida. Jesus está voltando. Não pensa que a igreja vai ficar sofrendo na mão desses caras. A igreja será arrebatada. Isso é para aqueles que não são fiéis, para aqueles que vão ficar. Esses vão passar tribulação, grande tribulação, mas a igreja será arrebatada. Enquanto muitos estarão sofrendo e chorando, haverá um povo que estará se alegrando na bodas do Cordeiro. Aleluia! Glória a Deus. E o Senhor quer saber de que lado você quer estar. Você quer fazer parte dessa turma? Você quer botar um chip na mão ou na testa para poder comer e se alimentar? Ah, pastor, eu não vou. Deixa o teu filho passar fome, quero ver se você não vai. Deixa o teu filho começar a chorar de fome, quero ver se você não vai lá e coloca. Deixa a perseguição te pegar para ver se você não coloca. Irmão, agora que não tem perseguição, agora que estamos no tempo da graça, você não quer nada com Deus? Imagina naqueles dias. Agora que ninguém te persegue, ninguém faz nada, você é livre, você não quer? Imagina naquele dia. Você vai sentir dor. Eles vão judiar. E você vai dizer: por quê? Porque eu não prestei atenção. Porque eu não dei ouvido. Porque eu fui pensar que era bobagem, que era só coincidência. Haverá uma turma lá no céu se regozijando, enquanto uma grande maioria estará aqui na terra sofrendo. E olha só o que diz lá no capítulo 17, irmãos. Versículo 14. E os 10 reis guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Oh, maravilha, irmão. Irmão, nesses dias, eu vou falar uma coisa, irmãos, que é tremenda. Nesses dias que hão de vir, 10, 20, não haverá mais assembleia quadrangular, universal, macumbeiro, feiticeiro, não. Haverá apenas 2 classes: os que servem a Deus e os que servem a besta. Esquece placa de igreja, vai cair tudo. Ou tu serve a Deus, ou tu serve a besta. Não haverá troca. Ou é joio ou é trigo. Não tem mais a minha é, a tua não. Ou tu é ou tu não é. Essa palavra, irmãos, é muito tremenda. Agora cabe a você. Você acha que é coincidência? É você e Deus. Você acha que isso realmente é palavra? Toma uma decisão. O Senhor está te dando a oportunidade de tomar uma decisão. Se for coincidência, nós não perdemos nada. Se isso tudo for balela, eu não perco nada, estou firme com Cristo. Agora, se isso aqui for verdade, tem muita gente que vai começar a pensar. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Então, irmãos, fica atento, porque a palavra de Deus está se cumprindo diante dos nossos olhos. Eu achei muito oportuna essa palavra. Quando João está ali com o anjo, ele continua olhando e ele vê que a grande cidade, a grande Babilônia, estava sendo destruída. Lá o profeta Malaquias, católico, diz também que a cidade das 7 colinas estava sendo destruída. E diz algo tremendo. Diz que começaram a cair fogo do céu. Eu não vi ainda, mas o que caiu esses dias aí na Rússia? Aí? Fogo está caindo, irmão. Está acontecendo. Não pensa você que vai ser do dia para a noite.
limite. Para quê? Para que você não perceba. Você já percebeu que esse negócio de chip não é mais ficção, já é realidade? Estados Unidos já tem pessoas com chip na mão. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, aqui no Brasil, lá para Minas Gerais, com as bandas de lá, os presidiários, quando eles saem, não é solto, é quando eles saem, eles não estão soltos, mas eles saem, mas tem que voltar. Como? É visita, assim, mas não é visita o nome, é outro nome. Isso, liberdade provisória. Antigamente eles amarravam o negócio na perna. Agora eles colocam um chip na testa. E ele mostrou na reportagem que no meio de uma multidão, no metrô, quando todo mundo está saindo, tinha um leitor. E no meio daquela multidão levou questão de 2 segundos para achar a pessoa no meio da multidão. Irmãos, são coisas que já estão acontecendo, já estão em nosso meio. E vai chegar aqui no Brasil, irmão. Vai chegar aqui para nós. Dizendo, olha, isso é para a segurança de vocês. Isso é para melhorar a vida de vocês. Eu estava conversando com o dono do supermercado Abimar. Ele foi numa reunião que eles fazem, uma convenção de mercado. Qual era? A compra através de chip. Olha como é que é, irmãos. A pessoa se cadastra com chip. Ali tem a conta bancária, tem saldo da pessoa, tem tudo. Então ela compra no mercado, e cada produto que está no mercado tem um chip que marca o seu valor, tá? E eles botam tudo ali dentro do carrinho. Enche o carrinho. E quando passa no caixa, não precisa tirar do carrinho. O próprio leitor vai lendo tudo que está dentro do carrinho. E quando ela passa com a mão, já faz o débito automático da conta dela. Irmãos, o cerco está fechando. Isso não é ficção, não. Isso é o que está acontecendo aí fora. Primeiro mundo. E vai chegar aqui, irmão. Por isso que a Bíblia diz lá em Mateus, nos últimos dias, quem está em cima não desça. Ai daqueles que estiver grávida. Vai ser tempos difíceis, vai ser tempo, olha, de perseguição, de dor. Mas graças a Deus que o Senhor ele está dando esse tempo de graça para nós. O Senhor está dando esse tempo para que o homem se arrependa, para que o homem volte, para que o homem se conserte com Deus, para que não precise passar por essas coisas, para que vá direto para a glória com Ele. Irmão, nós estamos no tempo da graça, a porta da graça está se fechando. Você quer ficar que nem aquelas 5 virgens imprudentes? Senhor, abre! E o Senhor vai dizer, não te conheço. Irmãos, é hora, é tempo de você decidir de que lado você está. Quem sabe até hoje você andou em cima do muro. É tempo de decidir, ou tu é de Deus ou tu é da besta. Ou tu adora um ou tu serve outro. A Bíblia diz que não adianta servir 2 senhores. Ou tu há de alegrar um e entristecer outro. A palavra de Deus nunca foi tão atual como hoje. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai. Senhor, a tua palavra, ela foi explanada. E nós entendemos através da tua palavra que o tempo está ficando curto. Que está chegando o tempo desta igreja lavada, remida, subir para a glória. O relógio de Deus já está quase chegando meia-noite. Como foi falado na conferência profética. Nunca vimos tanta treva. Nunca vimos tantas atuações diabólicas. É porque a meia-noite está chegando. A treva está chegando no seu ápice. E o Senhor está voltando. Como é que está a tua vida, meu irmão? Como é que está a tua vida com Deus? Como é que você tem certeza que se Jesus viesse agora, você ia para o céu, irmão? Começa a imaginar, irmão, Jesus chegando agora, e quem sabe 20, 30 ficar nessa igreja, e o resto
Essa é a palavra que Deus tem para nós nessa noite. Vigia, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Isaías capítulo 60, versículo 1. Desperta, igreja, desperta, ó tu que dormes. É tempo de despertamento. É tempo de olhar, irmão, ao nosso redor e ver a palavra se cumprindo na nossa vida. Eu não podia terminar essa palavra sem fazer o convite, sem fazer um apelo. Porque Cristo colocou essa palavra no meu coração, porque Ele sabe, irmãos, que tem gente que precisa ainda entrar pela salvação. Se tem alguém em nosso meio que quer aceitar a Jesus, que quer se firmar, dizendo, na minha vida eu quero entregar para Jesus, porque eu creio que os sinais estão apontando para o fim dos tempos. Eu quero entregar a minha vida para Jesus. Convido você a vir aqui na frente, porque a Bíblia diz que com a boca você confessa e com o coração você aceita. Venha aqui à frente se tem alguém. Quem sabe você não tem certeza da tua salvação. Quem sabe você tem dúvida da tua salvação. Venha aqui à frente e vamos selar. Vamos selar a nossa vida com Deus. Quem sabe você um dia fez isso, mas por um motivo ou por outro, não importa, você se afastou de Deus. E você tem bebido manjares desse mundo. Você tem bebido o cálice desse mundo. O Senhor te diz nessa noite: haverá uma condenação, haverá uma separação, haverá um lago de fogo, haverá um inferno ardendo em chamas, que foi preparado para aqueles que não estão escritos no livro da vida. E se você estava desviado, irmãos, Deus te chama nessa noite. Não sou eu quem chama, mas é próprio Jesus Cristo que chama. Eu não sei qual é o projeto de Deus. Quem sabe Deus não vai esperar nem as 10 nações se criarem. Quem sabe Deus já vai tirar a sua igreja antes. Irmão, não perca a oportunidade. Salvação não é projeto para amanhã e nem para depois da manhã. A salvação é projeto para agora, é já. Deus, quando salva, Ele salva agora, é já. Então, se você tem dúvida, corre aqui para frente. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Você ouviu a palavra, você viu, irmãos, que a profecia está se cumprindo. Você viu, irmão, que os papas estão aí, e eles estão passando, e chegamos no último papa, o próximo que vai assumir agora. Não te espantes se você ouvir no noticiário: eis que ressuscitou João Paulo II, eis que aconteceu um milagre. Irmão, não te espanta, é a Bíblia se cumprindo, é a palavra de Deus se cumprindo. Então venha para os braços de Jesus. Ele está com o braço aberto, Ele está te esperando. Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que você trilhe o caminho da salvação. Irmão, está chegando a hora. Vale a pena pagar o preço, vale a pena, irmão, aceitar a Cristo, largar a bebida, largar o vício, largar a droga, largar a mentira, a prostituição. Vale a pena. Toma uma decisão hoje, venha para Cristo, aceite Ele, renove a tua vida com Ele, aceita Ele de novo. Irmãos, é tempo da salvação. A porta está aberta, irmão. Mas eu já estou vendo pela fé 2 anjos, um em cada lado da porta, e eles já estão preparando para empurrá-la, para fechar essa porta. E quando fechar, irmão, não adianta chorar, não adianta procurar pela esposa, não adianta procurar pelo marido, não adianta procurar pelos filhos, não adianta, porque a porta vai estar fechada. Aí você vai começar a sentir o peso da perseguição, o peso da mão do inimigo, o peso da besta sobre os teus ombros. Por isso ainda há tempo de salvação. Se não há ninguém, eu quero que você feche os olhos e que você fale com Deus. Não precisa ter curso de teologia, não precisa saber falar bonito. Só diga: Senhor, tem de misericórdia.
Senhor, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados, perdoa, Senhor, se eu tenho andado errado, perdoa, Senhor, se eu tenho deixado a desejar, perdoa, Senhor, se eu não tenho feito o que é certo, perdoa, Senhor, porque eu quero estar preparado para esse grande dia, eu não quero ficar aqui nessa terra, Senhor, me perdoa, eu quero estar preparado para subir junto com a igreja, para subir junto com o meu noivo, Senhor, eu não sou mulher prostituta, eu sou mulher virgem, eu sou virgem, eu sou puro, eu sou fiel, eu quero subir com o cordeiro, eu quero subir com o noivo, Senhor, me abençoa, me fortaleça, oh Senhor, do teu Espírito Santo, venha e me dê força, me dê sabedoria, amplia a minha visão, Espírito Santo, prepara a minha alma, prepara o meu espírito, porque eu hei de subir com o cordeiro, eu quero subir com o cordeiro, eu quero participar das bodas, eu quero participar com o meu Jesus Cristo lá na glória. Aleluia, fala com Deus, diga a Deus, Senhor, vem, Senhor, me abençoa, me fortaleça, irmão, não adianta pedir dinheiro, porque você não vai comprar salvação, não adianta pedir bens materiais, porque eles vão ficar tudo aqui na terra. Garanta a tua salvação, garanta a salvação da tua alma, oh aleluia, oh xaramane necanta, agamasha namaste de e cacharamaxaragaxaia, e xaramane nerebaixo de oh aleluia, a palavra de Deus está se cumprindo. Estamos à porta das bênçãos. Vigia, meu irmão, vigia. Vigia no teu caminhar, vigia no teu pensar, vigia onde colocas as mãos, aonde colocam os teus pés. O próprio Senhor Jesus disse: se os teus olhos te escandalizarem, arranca um. Vale mais a pena entrar com um olho no céu do que ir para os dois com o inferno. Se os teus pés te corrompem, arranca um. Vale mais a pena entrar coxo na glória do que ir para o inferno com os dois pés. Se a tua mão te corrompe, arranca uma mão, entra no céu maneta, mas não vá para o inferno com duas mãos. É tempo de salvação, é tempo de ter uma vida séria com Deus, é tempo de ter um compromisso sério com o noivo, com o marido da igreja. Ele não pode ser marido traído, ele não pode ser marido enganado. Você tem que amar o teu marido, você tem que amar o noivo da igreja, porque ele há de vir. Abacuque capítulo 4 diz: o que há de vir virá, e se tardar, espera, porque vai acontecer. Não passará nenhum tio e nenhum vírgula dessa palavra sem que ela se cumpra. Então fique atento, amado. Fique atento, amada igreja, porque Cristo está voltando. Jesus está voltando. Aplauda o nome do Senhor.